Bom dia, estamos iniciando neste momento mais um estudo do Breve Catecismo de Westminster, pergunta 40. E a pergunta de hoje foi o seguinte questionamento: que revelou Deus primeiramente ao homem para a regra de sua obediência? Sabemos que desde a criação do mundo, Deus exigiu obediência ao homem. A Adão, ele disse que tinha que criar várias árvores que geravam frutos. Contudo, Adão não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí vemos que para Adão manter seu estado original, que foi criado, o estado perfeito, o estado onde ele tem a capacidade de viver eternamente diante de Deus e em comunhão com Deus, é necessário ele obedecer. Então, diante disso, vem o questionamento: mas que regra Deus deu? Primeiramente, a primeira regra que Deus deu, que revelou Deus primeiramente ao homem, foi que foi dado a Deus primeiramente ao homem para a sua obediência. A resposta: a regra que Deus revelou primeiramente ao homem para a sua obediência foi a lei moral. E aqui apenas um texto, Romanos capítulo 2, versos 14 e 15. Vamos ver juntos Romanos 2, versos 14 e 15, que diz: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, serve eles de lei para si mesmo. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e seus pensamentos, mutuamente acusando-os e defendendo-se. Então aqui nós vemos um texto em Romanos capítulo 2, versos 14 e 15, onde o apóstolo Paulo diz algo interessante: que os gentios, que são um povo que não são israelitas, não são judeus, mesmo não tendo a lei moral, os 10 mandamentos prescritos para eles, e muitas vezes eles agiam de conformidade com a lei. Como por exemplo, o gentio, ele conseguia honrar o seu pai, ele honrava o seu pai, ele conseguia fazer bem ao seu próximo em determinados momentos da sua vida. E como explicar isso? Então, a lei, quando nós falamos de lei moral, nós não devemos entender apenas como os 10 mandamentos escritos, mas entender que Deus colocou no nosso coração, como o próprio apóstolo Paulo diz, que Deus colocou no nosso coração já como deveríamos proceder, como deveríamos agir moralmente falando. E assim os gentios faziam, assim muitas pessoas que não conhecem a Deus, eles agem ainda em algumas ocasiões, em algumas questões, de conformidade com essa lei. Porque essa lei, a gente acha e pensa que ela só surgiu depois lá da saída do pessoal do Egito, a saída dos judeus lá do Egito, e Deus agora dá uma lei a eles que eles devem obedecer essa lei. Pelo contrário, essa lei sempre existiu em nosso coração. Nós fomos criados já com senso em nosso coração, fomos criados já sabedores do que deveríamos fazer, como deveríamos agir, como não deveríamos agir. Muitas vezes agimos de forma errada e equívoca devido aos nossos pecados, devido aos nossos erros. Mas contudo nós fomos criados já preparados, moralmente falando, para vivermos e cumprirmos tudo aquilo que Deus exige de nós. Se hoje não é possível, se hoje não somos capazes de fazermos isso, é porque nós pecamos, nós erramos. Não é porque a lei mudou algo. Nós que mudamos, nós que erramos, e assim somos impossibilitados de vivermos moralmente e de acordo com o que as Escrituras, por meio dos 10 mandamentos, nos exigem vivermos, moralmente falando, no sentido de amar a Deus todo o coração, todo o entendimento, e amar o nosso próximo a nós mesmos. Então, foi isso que Deus nos deu primeiramente no nosso coração, valores, os quais esses valores serviam para entendermos que nós precisamos se relacionar e amar o nosso próximo. Valores para entendermos que nós precisamos de um Deus, e que não existe um outro, não existe mais de um Deus, existe apenas um Deus trino, que governa todas as coisas, conduz a todas as coisas com sabedoria, com retidão. Então, diante disso, nós devemos entender que primeiramente Deus nos deu essa regra. Ele nos revelou primeiramente
foi a lei moral. A primeira regra que Deus nos deu foi a lei moral, que não necessariamente escrita, porque ela já está prescrita em nosso coração. Então, por meio dessa lei, que está no nosso coração, é que nós fazemos coisas que são louváveis, que são agradáveis. Hoje, nós só conseguimos glorificar a Deus e louvá-lo, Ele, em todo o nosso ser, quando nós realmente somos alcançados pela poderosa graça dele. Porque mesmo tendo essa lei prescrita em nosso coração, nós somos pecaminosos e nós conduzimos as coisas de forma alheia à vontade de Deus. Se hoje um filho diz que honra, ama o pai, há interesses. Como pecadores, há interesses muitas vezes por trás disso. Se nós dizemos que amamos a Deus de todo o coração, talvez não seja bem assim. Nós não amamos, nós trocamos Ele por outras coisas. Nós dizemos que amamos o nosso irmão assim como nós amamos a nós mesmos, muitas vezes isso não é verdade. Porque nós somos, como seres humanos, pecadores, somos egoístas e tendenciosos a buscarmos o nosso bem-estar e deixar os outros para lá. Então, essa é a primeira pergunta que nós estamos estudando nessa manhã. Qualquer dúvida, os irmãos podem perguntar. Deus abençoe assim, e os irmãos possam, de acordo com o que for assistindo, for vendo, possam, se quiserem fazer observações, se quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade em nome de Jesus.